viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o Luiz Felipe e é fácil pro He-Man ficar falando frase pra todo mundo quando ele volta na moto dele, pro castelo dele, né, amiguinhos? Aí é fácil, aí é tranquilo. Quero ver pegar metrô, ônibus na semana que a faculdade foi liberada pra ser presencial, amiguinhos. Eu sou André Castilho e o rancor destrói o coração, amiguinhos. Rapaz, que profundo, rapaz. Eu sou Felipe Vieira e não deixem as adversidades definirem quem você é. Pronto, falei. Eita, mano. Mandei. Eu sou Sanatiel e aquele que tem a força não tem rivais, amiguinhos. Ô, rapaz, que é isso? Amiguinhos e amiguinhas, vamos hoje para o reino de Eternia misturar espadas, armaduras, seres fantásticos, magias, naves, carros e armas a laser. É isso aí, nessa mistura sensacional que começou com brinquedos e se tornou uma franquia muito importante da década de 1980, alegrando a infância de muita gente que hoje reclama de dor nas costas, né, Thiago na técnica? E o desenho voltou repaginado, tentando alcançar uma nova geração de fãs para, quem sabe, voltar a vender brinquedos. Claro, né? Precisa sustentar as crianças. Vamos falar sobre He-Man e os mestres do universo. Mas aproveitando para tirar o pó dessa velharia, né? Que o pessoal aqui tá reclamando, já tá com artrite, né? Vamos começar logo antes que o pessoal tenha que ir pro médico. A gente vai falar sobre como cada um conheceu o He-Man. Obviamente, voltamos, né? Eu estou voltando, o que significa que o último episódio não começou realmente viajando, só tá começando agora. Desculpe pra quem participou. E como padrão, vamos discutir aqui como conhecemos essa franquia, né? Porque, por exemplo, eu não assisti nessa época de lançamento. Eu sou jovem, eu sou velho que nem vocês. Eu assisti quando passava, assim, de manhã, entendeu? Mas assisti vários episódios. Eu tinha o He-Man, eu tinha o tigre, que eu esqueci o nome. Pacato, isso aí. Nem sabe o nome, bicho. Entendeu? Assistia, entendeu? Junto com o Thundercat, que podemos falar depois. Opa! Mas a minha experiência foi basicamente assistir He-Man no SBT de manhã. Que era muito bom, vou dizer a verdade, assim, era bem legal. Claro que eu era criança, então eu também não quero reassistir pra não estragar minha memória afetiva. Mas e aí, pra vocês, como foi? Bom, pra mim, cara, foi um negócio peculiar, né? Como quase todos os episódios aqui, é alguma coisa peculiar relacionada à minha vida. Mas é o seguinte, meu avô, ele tinha uma espécie de som que funcionava com uma pegada vitrola em cima, uma rádio no meio, embaixo fita e depois CD. Era meio com um aparelho 4 em 1 na época. E meu tio tinha resquícios de discos. E através do disco de... Como é o nome da banda, velho? Meu medo é chegar nessa idade e ficar assim também. Isso era... Também. Teatro Mágico, sei lá. Não, Trem da Alegria. Assim. Trem da Alegria. Trem da Alegria. Olha, ó, só pra vocês entenderem que eu sou novo, tá? Senão eu tinha decorado o nome. Exatamente. Meu irmão, eu tenho essa música mesmo. Essa era a música tema do disco, pô. E eu, quando era moleque, eu ouvia isso através do meu tio e tal. Tinha disco do Jaspion e tal. Então, assim, já não é um legado meu, né? Era do meu tio. E, de certa forma, foi o que me atraiu. Depois, muitos anos depois, eu fui assistir no SBT também. Mas, tirando isso, nada mais a não ser Netflix nos últimos tempos. Mas isso aí é pauta pra depois. Eu sei que você falou vários itens que ninguém provavelmente aqui conhece. Assim, disco, CD... Com certeza, com certeza. Gente, vamos explicar. É o seguinte, Spotify antigamente... não existia. A gente ia pras lojas, né? E nas lojas tinha um negócio, um disco... mais antigamente era preto, depois virou menorzinho prateado, aí você colocava num aparelhinho e aí ele saía música, olha que legal, era muito bom, né? E tinha o preto, era uma agulha assim, que ficava girando, aí às vezes riscava o disco, aí ele ficava ba, entendeu? Tipo isso. Bem, eu conheci o He-Man como, acho que a grande maioria das pessoas, televisão, SBT ou era Globo, eu não lembro, não faço a mínima ideia qual era a emissora, porque eu acho que quem era criança ali na década de 80 ali,
90, não ligava muito pra esse negócio de qual era a emissora. O importante é que tivesse passando o desenho que ele tava curtindo. Sim. Onde que era, se era Manchete, a Nova, se era Globo, SBT, não importa. O importante é que... Revelando as idades, hein? E aí terminava você não pegava o controle, né? Você levantava, ia até a TV e mexia lá no botão, tuc, mudava de canal. Era surreal, bicho, era surreal demais. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca, né? Mas enfim, eu conheci, acho que o He-Man do jeito que a maioria das crianças da época conheceram. Não tenho nenhuma história peculiar para contar aí, que nem o Filipinho. Senti a farpa, hein? Senti a farpa. E pra você que ficou na dúvida, sim, hoje o episódio é nostalgia. O Felipe Castanhari tá aqui com a gente também. Cara, o episódio tá muito bom. Não, é o seguinte, o que acontece? Eu tinha um preconceito. Eu gostava mais de SBT do que Globo. Eu achava estranho a Xuxa ficar aparecendo com café da manhã, sabe? Achava um troço esquisito. E aí, eu gostava mais do Bozo. Nossa. Gostava da Mara Maravilha à tarde, sabe? Mas eu achava legal o He-Man. Achava legal. O que assim, mais. Qual que é a minha memória do He-Man? Quando eu lembro do He-Man, eu lembro de desenhos meio toscos correndo, sabe? Bonequinhos assim, meio toscos correndo e tal. Mas eu era fissurado, eu queria ter os bonecos. Como eu não tinha dinheiro, eu não tinha os bonecos. Então eu assistia TV, que era de graça. Ficava lá, assistia TV. E uma experiência interessante que eu tenho com o He-Man foi que meu pai uma vez estava conversando comigo. E era muito comum naquela época o pessoal falar, tal coisa, né, não é legal, tal coisa não é bacana, ou relacionar, não, isso daqui é contra a nossa religião, isso aqui ensina coisas erradas, tal. E eu achava estranho as pessoas falarem sobre isso do He-Man. Pra mim era estranho, e eu falei pro meu pai, olha, eu acho o He-Man legal, porque o He-Man é um herói, um cara que é bom, um cara que ensina coisas pra gente, e ele luta contra um esqueleto que é mau, que é perverso, que é maligno. Então é ali a luta do bem contra o mal. Então eu consigo entender isso daí, né, da gente lutar contra o mal, da gente identificar bem o mal, identificar bem o bem. Então eu fiz essa analogia pro meu pai, e meu pai usa isso como exemplo, né, de ver que uma criança teve um olhar diferenciado sobre o desenho, não se deixou influenciar por qualquer coisa que de repente ruim tivesse naquele desenho, mas pelo contrário, tirou alguma coisa boa daquilo, achou algo legal que pudesse ser aplicado na vida dela. Essa é a minha história com o He-Man, mas desde criança eu lembro dos amigos falarem, conversarem. Eu nem assistia tanto, eu gostava na verdade de outros desenhos, mas depois eu achei mais legal o He-Man, gostei um pouco de He-Man. Não foi o desenho que eu fui super fã na infância, mas era legal, era interessante, dava pra se divertir. Thiago, um adendo sobre essa tua fala aí que eu achei muito interessante. Tem algo que eu não sei se vocês lembram. Thiago, eu sou o André, tá? Só pra deixar claro. Foi mal, cara. O Thiago é o técnico. Mas pode ir. É porque eu associo aqui pela linha que tá gravando aqui a timeline. Faz sentido. E agora que os nossos patrocinadores, remédio de Alzheimer, você precisa. Aí eu associei. Ainda bem que tem a edição aí, depois salva nós. Isso, com certeza. Mas tem coisas que seria legal deixar. Mas Mas então, teve um negócio legal aí nessa fala. Uma característica da grande maioria dos desenhos anos... Como a gente tem a realidade Brasil, né? Então a coisa acontecia lá fora e vinha pra cá com um delay, né? Então o que a gente assistia aqui na década de 80 era a década de 70, 75 lá fora, nas gringas, e vinha pra cá depois. Mas vamos tentar se situar na nossa timeline, né? Entre 80 e 90 ali, a maioria dos desenhos tinha uma característica muito curiosa. O bem e o mal era nítido. Você não tinha dúvida de quem eram os mocinhos, os heróis, né? E quem era o esqueleto, né? O malvadão ali e tal. Praticamente todos os desenhos, independente da emissora onde a gente assistiu, abrindo um parênteses aí pro Pica-Pau, né? Que é um personagem controverso. Exatamente. Principalmente o mais antigo, né? O mais antigo, ele tinha uma vibe mais maligna ali e tal. Mas assim. Era muito louco, era o mais legal.
Ia ser cancelado hoje em dia. No Twitter, com certeza. 100%. Não, ele não sobreviveria o pica-pau. Mas tinha essa característica de que o bem e o mal era algo muito nítido. Isso acho que faz parte do conceito do universo do He-Man, a gente entender e identificar muito bem de que lado que os caras estão. Então você tem ali o universo de Eternia, é um planeta, na verdade, e é um planeta que a gente descobre depois que ele está no centro do universo. Agora a gente vai falar aqui tentando falar de uma maneira mais geral sobre o conceito, né? Porque você tem vários desenhos do He-Man, você tem vários produtos, mas os dois principais é o da década de 80 lá, que começou em 1983, e a continuação, que é agora de 2021. Então, mas eles mostram ali um universo mais ou menos coeso. A gente vai falar de uma maneira geral e depois a gente fala dos específicos, né? Mais especificamente dos produtos. Mas o Eternia, que é o planeta, o reino central, né? O planeta onde acontecem as coisas do He-Man e os mestres do universo, ele é o centro do universo. Ele tá no centro do universo e ali confluem todas as coisas e tem uma grande quantidade de magia acontecendo ali, e essa magia é que na verdade faz com que Eternia exista, faz com que as coisas aconteçam em Eternia, inclusive faz as pessoas terem as suas motivações tanto pro bem quanto pro mal. E é muito interessante esse universo de Eternia, que a magia ela existe junto com a tecnologia. Vocês que assistiam, vocês não achavam? Porque, por exemplo, eu tinha uma visão de ou era um mundo absolutamente tecnológico, como, por exemplo, um desenho da época que era um desenho espacial, sei lá, o Star Wars, era algo totalmente tecnológico, ou era algo medieval, tipo Caverna do Dragão, O Senhor dos Anéis e tal. E He-Man, ele mistura tudo isso, né, cara? Ao mesmo tempo que você tem tecnologia, você tem os caras com arma laser, com carro, com nave, você tem também um guerreiro que na verdade parece um bárbaro, você tem ele portando uma espada, você tem magia, é um negócio assim, muito... como é que vocês veem essa mistura da magia e da tecnologia no Mestres do Universo? Uma aventura de D&D de um cara que gostava de RPG D&D e ao mesmo tempo um cyberpunk. Nossa, velho. Mas é real, eu falei assim, mas eu acho isso real, assim, porque você vê nitidamente elementos do D&D ali, o cenário, o estilo, até as artes. Se você procura mais artes do He-Man, assim, é estilo capa de D&D, tá ligado? É o mesmo estilo de traço, o mesmo estilo de pintura. É idêntico, assim, pra dizer a verdade. E você tem um bárbaro sendo o principal. E até um bárbaro multiclasse, porque ele também é um clérigo, sei lá. Meio paladino, né? É um bárbaro paladino, quando não tá ali. É o paladino, assim. Meio druida também, porque controla um tigre, né? Sei lá. Mas do nada. E aí você tem todas essas questões. Você tem ele se transformando, né? Pelos poderes de Grayskull, tem a força. E aí, de novo, por isso que eu falei paladino, porque ele tem um arauto ali, né? Que ele pede os poderes e se transforma. Mas do nada você vê um monte de moto voadora, você vê um monte de carro esquisitão que é meio evoluído, tá ligado? É tipo, a minha visão, e eu nunca tinha parado pra analisar só falando disso agora, é que nem quando você vê, tentem seguir o raciocínio, steampunk, que evoluiu a partir da época vitoriana com os vapores, com carvão, esse tipo de coisa, né? He-Man dá uma perspectiva se a humanidade tivesse evoluído a partir da magia, né? Interessante. E é muito louco isso, cara. Eu acho bem interessante, porque realmente é um cenário totalmente não explorado por nenhuma outra série ou estilo de desenho, franquia e tal. Acho que isso torna o He-Man bem único, porque, cara, você tem, sei lá, um cara que é um guardião, não o He-Man, mas eu esqueci o nome lá do amigo dele, que tem um bigodão, né? Uma armadura, sabe? He-Man, assim, ele tem que ser muito bom, porque, tipo, as coisas não fazem sentido, tá ligado? Como, sabe? Todo mundo de colã. Então o estilo dele se torna bem único, pra dizer a verdade. Peculiar, não é mesmo? Peculiar. Mas isso que você falou, só pra gente identificar aqui, cyberpunk é um tipo de literatura que surgiu em que você tem um mundo tecnológico que a tecnologia avançou muito, mas você tem uma luta contra uma opressão.
Então o cyberpunk, você tem um grupo que está lutando contra a opressão num mundo ultra tecnológico, mas onde existe um contraste social muito grande. A principal obra disso é o Neuromancer. O steampunk, ele é como o cyberpunk, só que ele joga isso, como o Luiz falou, para a era vitoriana, mas onde a tecnologia evoluiu de um jeito diferente. Em vez da tecnologia ter evoluído pro diesel e depois pro digital, ela ficou na era do carvão, e a partir do carvão surgiu robôs programados por carvão, com muito ferro, daí que vem o steam, né? Com trens e tal. Então, assim, realmente o He-Man, ele parece um pouco da mistura disso tudo, porque você tá lutando contra uma ameaça opressora do esqueleto, apesar de que o rei principal é um rei bom, mas existe uma ameaça opressora o tempo todo de alguém que domina. Você tem aquele castelo meio esquisito lá, que é o castelo de Grayskull, que ele parece um castelo do mal, mas na verdade ele é do bem, e o mal tenta dominar aquele castelo para poder oprimir todo mundo. Então existe ali uma batalha, uma coisa, um tema meio interessante. Eu vejo que parece que a referência disso tem uma literatura do Jack Vance, que foi inclusive o sistema de magia dele que deu origem ao sistema de magia do RPG Dungeons and Dragons, que é um tipo de magia muito poderosa e diferente, que o cara tem que decorar, e depois que ele lança magia ele esquece. E ele mistura essa magia no mundo tecnológico. Então parece que o He-Man, ele traz um pouco dessa referência, misturando a magia e a tecnologia, e trazendo pra gente nessa mistureba muito grande e muito interessante. Eu acho que isso realmente é algo que acaba trazendo um caldo gigante de coisas assim. A criança, ela se encanta pelo fantástico, mas ela também se encanta pelo tecnológico, por aquilo que não existe tanto com gosto de passado quanto com gosto de futuro. Eu acho que isso também, vocês notavam isso também? Isso também foi algo legal que chamou a atenção de vocês no He-Man? Cara, pra mim foi demais. Eu já gosto das duas coisas, né? Tanto do lado de mago, de magia, desse conceito já bárbaro e tudo mais, quanto a parte tecnológica. Eu sempre gostei de coisas mecha, Gundam, essas paradas já bem mais futurísticas. Que na época não tinha tantas coisas futurísticas, hoje em dia já tem bem mais produtos, né? Mas, por mais que talvez eu não conheça tanto assim do He-Man como vocês, talvez absorveram bem mais coisas, não necessariamente só pela idade, mas por gostarem mais, ter mais proximidade. Eu também acho interessante porque lá em Eternia é como se eles fossem um equilíbrio, né? Do mundo como um todo, assim. Então, eu acho bacana esse contraste, que hoje em dia eu acho que, na minha perspectiva, né? Vem se perdendo muito. Esse contexto de desenhos, ou de séries, ou de animes, etc e tal. Não que hoje tenha coisas ruins, né? Não é esse o ponto. Mas eu acho que mudou muito o contraste da época, naquela época que tinha o He-Man, para as coisas que fazem hoje em dia. Então, eu acho isso pra mim é o que fica mais gritante na minha memória, assim. Eu acho muito bacana a ideia de misturar o medieval com o tecnológico. Eu acho que a criança se identificava com ambos os cenários que eram muito comuns naquela época, né? O medieval, a gente tinha... era tudo uma leva de coisas que estavam acontecendo, né? O próprio He-Man, com essa característica mais bárbara, né? Com esse toquezinho de Dungeons and Dragons, que também o Caverna do Dragão ia ter. O Conan, outros filmes também que a gente assistia na época. E a parada tecnológica, que era algo também que estava vindo com Star Wars, com De Volta para o Futuro, com Star Trek e todas essas... eu não sei se isso foi misturar as duas coisas, se foi intencional ou não, mas independente disso, foi uma fórmula que funcionou muito bem. Eu acho legal que você tem o papel do castelo de Grayskull, que é o lugar de onde vem a força de He-Man. Então ele fala, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Então existe uma fonte do poder dele, né? Ele, na verdade, o poder não vem de dentro dele. Ele precisa recorrer a uma fonte de onde vem o poder. Ele tem, e eu acho legal, o He-Man, o Príncipe Adam, que ele tem uma dupla... na verdade, ele imita o super-herói, né? Porque ele tem uma identidade secreta. Apesar de que ele não é mascarado, e é muito bizarro, como é que as pessoas não conseguem identificar o cara? Mas ok. O desenho novo tenta consertar isso um pouquinho, porque ele já é bem diferente, né? O Adam, apesar de manter a cor do cabelo, mas ele é bem mais magro, tem feições diferentes. E aí o He-Man, propriamente dito, é mais fortão, grandão e tal.
No desenho isso não ficava tão claro, mas na década de 80 a gente aceitava tudo. O He-Man, ele tem uma identidade secreta, o Adam tem a identidade secreta do He-Man, e através dessa identidade secreta, quando há um perigo, ele então transforma tudo, inclusive a própria personalidade dele, principalmente a personalidade do gato, porque o gato é um medrosão, né? O pacato, que na verdade é um tigre ali, um felino, Isso era um sensacional. medrosão. Fala sobre o pacato, fala sobre o pacato. Eu acho que isso era sensacional. Pô, você tinha o gato que era medroso e através do poder, algo mexia dentro dele que transformava ele e enchia ele de coragem, de intrepidez, né? E, cara, a mudança de personalidade era sensacional. Porque ele, pra criança, você entendia ali, algo vinha de fora e mudava o que tinha dentro dele. Cara, isso era muito sensacional. Eu acho que mexia demais com a imaginação de todo mundo. Você começava a pensar, pô, e se eu fosse assim? Né? E se eu fosse dessa forma? Eu acredito que no finalzinho tinha aquelas liçõezinhas de moral, né? Aquelas frases motivacionais que a gente chama. Deles, né? Então eu acho que isso causava um impacto muito positivo, porque, por exemplo, o cara se via às vezes como um pacato ali no contexto, seja lá, colégio, né, em casa ali e tal. E aí eu acho que você começava a moldar a sua identidade, mesmo que não fazendo uma reflexão desse nível que a gente está fazendo aqui, mas você começava a pensar, pô, e o que eu conseguiria fazer se eu tivesse um pouco mais de coragem? O que eu conseguiria fazer se eu tomasse essa atitude aqui? Né? Onde eu poderia chegar? Eu acho que a transformação tanto do He-Man quanto do pacato dentro desse cenário, ele possibilitava você se projetar e se imaginar dentro desses e se. Então eu acho que isso era muito, muito bacana. Outra figura que eu acho legal a gente comentar um pouco é o Rei Randor. Ele é o rei máximo ali de Eternia, ele é o rei sobre todos os reis de Eternia, e ele é um rei bom, mas você percebe que existe um lado dele de soberano, de ser um cara que impõe a sua autoridade, que coloca a sua autoridade sobre os outros, que tem um poder muito grande nas mãos e faz valer aquele poder. É claro que aí no caso do He-Man, principalmente no desenho da década de 80, ele faz aquilo para o bem, ele é um cara muito bondoso, mas você percebe que existe uma personalidade de alguém realmente poderoso que parece desprezar um pouco o príncipe Adam e dá maior vazão para o He-Man, para o herói que tá ali, né, e depende até daquele herói, mas é interessante você ter essa figura do rei como alguém com autoridade, essa figura de autoridade suprema. A mulher dele às vezes parece um pouquinho eclipsada, mas ao mesmo tempo é aquela mãe que protege o filho, e o pai parece que tem uma relação que às vezes é um pouquinho conflituosa, e é muito interessante você perceber essa figura do rei, né? O rei como essa figura de autoridade. E junto você tem os principais aliados, que são o Mentor e a Teela. A Teela, ela é uma mulher, pensa isso, uma mulher na década de 80 que é líder, é guerreira, líder da guarda. E Amazona. ela... Como é que é? Amazona. Ela é uma amazona, exatamente, uma amazona, uma guerreira amazona. E assim, às vezes, ela sempre ajuda o Adam. Você percebe que o Adam tá em perigo, ela se sente como aquela que precisa proteger o Adam. Só que quando o Adam se torna o He-Man, o papel se inverte. E ele passa a precisar proteger a Teela em muitos momentos e todos os outros amigos. E o Mentor, que é um cara que, em algumas vezes, salva o dia. É ele quem resolve alguns problemas, apesar do He-Man ser o cara que realmente tem a força, né? Então você vê que o He-Man, ele conta com os seus auxiliares, que são tão heróicos quanto ele, apesar deles não terem o mesmo poder que ele tem. Não, mas eu acho engraçado realmente porque tem sempre essa construção, né? Porque talvez era mais difícil desenvolver o herói naquela época. E aí eles tascavam personagem pra poder não precisar falar de cada um. E só... Ah, tá vendo? Ó, tem esse daqui, tem esse daqui. Mas é até uma vantagem não, uma melhoria que nós temos no novo He-Man, né? Que as coisas são mais bem desenvolvidas. Mas os personagens têm suas características e sua Funcionalidade. Mas sua função ali no grupo, sabe? E realmente me remete de novo à campanha de RPG, tá ligado? Cada um ali tem meio que sua função no grupo, assim. A gente fala o gato guerreiro, que eu vou chamar ele assim.
Ele podia ser o druida do grupo, sem problema nenhum. Porque ele não se transforma. Não, ele se transforma. Ele é um gatinho paradão, não faz nada. Aí vira um gato guerreiro, mano. Entendeu? Com uma montaria. Com uma montaria, com armadura. Tá ligado? Uma armadurazinha. Com direito até um gritão lá. Um gritão lá, valendo. Expanda todo mundo. Puxa. Eu sempre gostei desse conceito, assim. Certo. E você tem o Gorpo também, que é o feiticeiro meio atrapalhado, mas que aquela criatura meio estranha, mas que faz é um alívio cômico ali, né? Na verdade, tudo aquilo é bem cômico, mas o Gorpo é um negócio interessante, né? Que ao mesmo tempo que ele é um feiticeiro e tem as magias que ele faz que são importantes, mas ele é atrapalhadão, né? Ele faz umas coisas nada a ver e faz uns comentários meio engraçados, claro, pra criança, né? E aí, do lado dos vilões, você tem uns vilões, assim, muito bizarros, que o esqueleto... os vilões, eles sempre se dão mal, apesar deles terem uma aparência muito de mal, eles são muito bizarros. O esqueleto tem um negócio assim com o He-Man, né? Um negócio meio doido assim, e é um tipo de vilania bizarra, né? Aquele vilão assim engraçado, né? Meio que ele sempre vai fazer a coisa errada e ele sempre vai se dar mal. De repente ele até sabe disso, mas ele vai tentar fazer de novo, ele vai tentar a coisa novamente. Eu assisti um episódio do He-Man que eu achei interessante, enquanto estava fazendo aqui o roteiro, e eu lembrava desse, eu queria até depois falar sobre ele, que é quando o He-Man salva o esqueleto. Ele salva o esqueleto, e o esqueleto vira e fala, você sabe que eu no seu lugar não faria a mesma coisa. E aí ele tá com uma pedra lá, que ele fala, essa pedra vai me dar o poder, só que ele perde a pedra. Um dragão tira a pedra dele e ele fala, mas eu vou voltar, e não sei o que, vou pegar você. É uma coisa meio... Que é um estereótipo de vilão, de quadrinhos e de desenho, né? Mas é engraçado você ver que há uma caricaturização da figura do mal. Que na verdade o mal é bizarro, ele tá do lado errado, e ele não tá se tocando. Ele é tão mal, ele é tão errado que ele fica cego, ele não se toca que ele tá do lado errado, e isso acaba se tornando engraçado, né? Comparando o da Netflix agora com o antigo, velho, tem esse contraste mesmo, como o Luiz estava comentando. Ele falou que algumas coisas foram bem mais trabalhadas e tal. Eu consigo ver que nesse atual da Netflix, eles conseguiram dar um ar de mais moral, assim, dando uma moral a mais para o esqueleto, etc, etc. O outro já era um negócio bem mais cômico, né? Pelo menos na minha perspectiva, era um negócio bem mais cômico, bem mais piada, os heróis e tudo mais. Não sei se é porque a tendência também era pra ser algo bem mais leve, eram outros tempos de televisão, etc e tal. Já é um outro contexto comparado no streaming com televisão, diferente, né? Também, né? O público totalmente diferente. Mas eu vejo nitidamente a diferença da equipe do esqueleto e o próprio esqueleto, né? Da Netflix agora, ele já é um cara bem mais dark, bem mais, eu vou fazer tudo, etc, etc, etc. E o antigo não, já é uma parada bem mais cômica, assim. Apesar de que, né, tem o seu lado maléfico ali, né? Tanto de antigamente como da Netflix de agora. E o principal que a gente pode falar, né? Finalmente a transformação do He-Man faz sentido, né? Porque antigamente era assim, Clark Kent e He-Man estão no mesmo patamar, né? O pessoal é burro, né? Putz grilo. Olha o He-Man, olha o Adam. Os dois são idênticos, um só é moreno, o outro é um pouco mais caucasiano. Bronze, é o bronze. E é isso, tá ligado? É o bronze. Agora faz sentido, né? Pô. Agora o He-Man ganha corpo e fica bom de dar estronda. Mas eu gostei bastante disso porque realmente faz uma diferença ali. E por mais que é o que o André falou, que muda a personalidade, não me convence, né? Mas eu gosto dessa ambiguidade, assim, de que ele entende o lugar dele como Adam, mas entende as responsabilidades dele como He-Man também. Isso é interessante. E neste momento, é aquele momento para você ouvir o momento em que nós vamos ler os comentários, que nós vamos conversar com você que ouviu o último programa, quando nós falamos a respeito de jogos de tabuleiro, um programa maravilhoso. Gostei muito de conversar com o meu querido amigo Guilherme, com o meu querido novo amigo Rony e com o querido velho amigo James. Foi muito legal. E a gente recebeu aqui uns comentários, o Jogando Mais, pessoal que... Foi muito legal porque o Rony, inclusive eu agradeço ao Rony que
divulgou no Instagram dele, muito legal, falando bastante, que é a Mesa e o Trono, fala muito sobre jogos de tabuleiro, e ele tem um monte de gente dos jogos de tabuleiro que acompanha o Instagram dele. Então eu comecei, no meu particular, recebi um monte de gente de jogos de tabuleiro, de Instagrams de jogos de tabuleiro, que começaram a me seguir, que começaram a seguir o Instagram do Viajando. Foi muito legal. Então você pode também seguir no @Viajando por Terras Distantes. Então o pessoal do Jogando Mais mandou aqui um retorno, achou muito legal, vai ouvir o programa. O próprio Rony deixou lá uma mensagem. A Nicole Valeriana falou: melhor podcast. Eu concordo, Nicole, gosto bastante, muito bom. Aqui, Sorte Zero, outro cara que joga aí, que tem um Instagram sobre jogos de tabuleiro, falando que o Full Metal Alchemist é um dos animes dele favoritos. E a gente tem recebido muitos comentários. Eu quero mandar um abraço também para a Késia. A Késia que tem falado com a gente, tem conversado, tem gostado bastante, tem maratonado o nosso podcast. Então agradeço também a Késia e todo o pessoal que tem ouvido o Viajando por Terras Distantes e tem seguido a gente no @Viajando por Terras Distantes no Instagram, que tem também falado com a gente no Twitter, no @ViajandoTD, e que tem mandado e-mail para viajandoporterrasdistantes@gmail.com. Faça isso você também. Valeu, pessoal, um grande abraço. Pessoal, a gente já falou que uma coisa que a gente sempre achou interessante nos desenhos da década de 80, e o He-Man talvez seja o maior ícone disso, é a clara distinção entre o bem e o mal, que a gente estava conversando aqui. Você sabe muito bem quem é o mal, aquele troço bizarro do esqueleto com a sua turma, aquela coisa engraçada que a gente tava falando, e que depois a gente pode até falar mais, né? Na Netflix adquire um ar um pouco mais maligno, mas eu vejo ainda um pouco de comicidade, mas é claro, ó, esse lado aqui é o mal, esse cara quer dominar, esse outro lado aqui é o bem. Tem o He-Man, eles têm o poder, ele recebe esse poder e ele inclusive é mais forte que o mal, só que ele tem um outro jeito de agir, ele salva as pessoas. Vocês veem também essa distinção clara? E vocês acham que é necessário a gente distinguir claramente o bem e o mal? Tá certo esse conceito ou de repente é muito maniqueísta, o mundo não é tão assim, tem umas escalas de cinza? Como é que vocês veem isso aí? Eu acho que assim, podemos adentrar isso mais a fundo, mas se for uma resposta mais simples, não dá pra dividir só bem e mal, sabe? E sem analisar que existem realmente nuances que vão ter a razão daquela pessoa realizar aquilo. Claro que eu não tô exatamente analisando o He-Man, tá, gente? Pode ser que o esqueleto a gente pode analisar bem ele como mal. Mas não acho que toda obra tem que ser assim, não acho que toda obra precisa ser... E a evolução disso é interessante, a gente pensar que o He-Man foi lançado há tanto tempo atrás e tinha essa visão que tinha que ser separadinho, e hoje em dia, o exemplo que eu vou dar é um pouco extremo, mas a gente tem Game of Thrones onde a gente analisa os vários pontos de vista, que a gente consegue ver a razão de cada um agir daquela forma. E eu não estou falando isso afirmando que é possível justificar uma ação ruim, dizer que a pessoa fez aquilo, mas tudo bem. Não é isso, mas a gente entende porque a pessoa chegou àquilo, porque senão é tudo muito fácil, senão a própria justiça, a gente for analisar, ela seria muito simples, a gente só veria, bom, você descumpriu a lei, então você foi declarado culpado e pronto, assim. Então eu acho importante a gente ter essa leque de possibilidades, onde a gente consegue analisar um pouco mais o perfil de cada situação, mas puxando um pouco pro He-Man mesmo, também acho importante a gente não se perder e querer analisar tudo como não, mas isso tem um ponto de vista legal porque a pessoa aqui tem uma visão do mundo diferente, então tudo bem ela realizar dessa forma. Estou jogando o filme do Venom, do Morbius, talvez, entendeu? É isso que eu queria falar. Eu gosto desse aspecto humanizado, né, do personagem. Tanto a galera tá comentando aí as notícias de última hora sobre Batman e tal. Estão comentando que é algo bem humano, né, assim, até pelo próprio personagem que já é assim. Eu gosto dessa linha, velho. E interessante que no antigo He-Man já era assim, né, nessa pegada. E o atual também eu consigo ver isso claramente. Agora outro ponto que eu também acho interessante do próprio Adam, né, não falando de He-Man, mas do Adam, é a forma com que às vezes ele acaba querendo se esconder, né, no rótulo do He-Man. Às vezes ele não
É como se ele fosse o He-Man, ele sabe que ele é o He-Man, sabe que ele consegue absorver aquele poder ali por determinado momento, consegue ajudar a galera e tal, mas às vezes a circunstância deixa ele um pouco acuado, ou, será que vão descobrir? Mas eu não sei se eu sou tão forte assim, mas não sei o que. Essa dualidade eu acho interessante porque traz esse papel humanitário, né? Ele não é aquele cara tão overpower que nem o Superman que nada bate ele, entendeu? Então eu acho isso bastante interessante para o contraste de bem e mal ali, até do próprio personagem em si. Não que necessariamente ele traga papéis maus ali, que eu não vejo ele de fato trazendo algo assim. É bem mais coisas para o altruísmo e tal, um cara já do bem. Mas eu acho interessante para o equilíbrio do contexto geral da obra, né? Então esse para mim é o que eu acho mais importante também. E se a gente analisar que, assim, principalmente na nova série da Netflix, o Adam e o He-Man são extremamente separados, sabe? É como eu falei, que o He-Man e o Adam eram iguais, eram o mesmo corpo, a mesma força. O Adam não é o He-Man, ele não tem aquela força, sabe? E às vezes ele pode até pensar que, putz, caramba, eu me torno o He-Man, e porque é a feiticeira, né, do Castelo de Grayskull me deu essa oportunidade e tal, me deu esse poder. Mas não sou eu, não é o Adam realizando coisas. É o Adam através do He-Man. É quase como se fosse uma armadura, sabe? É tipo o discurso do Capitão América pro Homem de Ferro, sabe? Sem essa armadura, você é o quê? O Homem de Ferro, ele tem um conteúdo ali, ele tem o que ele é além da armadura. Talvez o Adam fica nesse conflito de o que ele é além do He-Man. Se ele perdesse os poderes do He-Man, o que ele seria, tá ligado? Eu acho que a jornada toda praticamente é nesse contexto, né? Eu acho que vocês falaram tudo. Eu concordo com a ideia da humanização, concordo com a ideia de que foi uma sacada que eu achei que foi bacana a Netflix ter adentrado um pouco mais no universo dos personagens, ter desenvolvido um pouco e principalmente nos personagens, vamos dizer assim, do lado do esqueleto lá e tal, e desenvolver e a gente entender os motivos de cada um, né? Tem até um diálogo lá eu não lembro, é Maligna, né? Isso. Maligna, né? Evelyn, né? Eu achei massa esse nome lá no pô, cara, que massa. Aí, que ela, meio que quando ela vai roubar ali a espada e ela confronta o esqueleto e diz que ele é uma pessoa autocentrada, voltada pra si mesmo, alter ego e tal, não sei o quê. Isso é muito genial, eu achei muito bacana isso. Mas eu concordei com as observações dos amigos aí. Não, e o que eu acho legal, a primeira série, ela trata muito a diferença do bem e do mal. E o bem, ele é altruísta, ele é misericordioso, ele busca trabalho em equipe, como aquele episódio que eu citei, que o He-Man, ele salva o esqueleto, ele vê que o esqueleto tá morrendo, ele pega o esqueleto, levanta o esqueleto, ele tira o esqueleto, ele livra o esqueleto da morte, ele joga o esqueleto pro lado e o esqueleto vira e fala, olha, você sabe que eu no seu lugar não teria feito a mesma coisa, eu teria deixado você morrer. E o He-Man, e eu lembro que depois, no final desse episódio, ele fala, olha, a gente tem uma atitude diferente dos maus. A nossa atitude é uma atitude sempre misericordiosa de sempre buscar a vida. E ele fala isso pro He-Man. Você sabe, o He-Man fala isso pro esqueleto, desculpa. Você sabe que eu sempre vou valorizar a vida, algo que você não valoriza. Então isso é legal de você perceber do bem. O bem valoriza a vida. É lógico que a gente tem erros, a gente tem problemas, existem nos seres humanos escala de cinza, mas eu acho que uma coisa que marca quem busca o bem é justamente a valorização da vida. Quem busca o bem valoriza a vida, quem busca o mal valoriza o poder por si só. E aí que tá uma grande diferença, né? E eu gostei você ter mencionado esse diálogo aí, ô Sanatiel, porque o mal, ele é egocêntrico, ele busca o poder e ele é indiferente com a vida e com as outras pessoas. O que eu achei legal, né, quando mostra um pouco mais o esqueleto e as intenções dele e o que a Maligna vê, e aí a diferença são dois tipos de mal diferentes. O esqueleto é um mal ordeiro. Ele busca o mal, mas por quê? Porque ele quer acabar com o He-Man, ele quer o poder máximo, ele quer entender todo o poder para poder dominar, mas manter ali a ordem. Ele vai passar por cima de quem tá no caminho dele, mas ele quer manter alguma ordem, mas só em busca pelo poder, só que quando ele acaba com o He-Man, ele meio que perde o sentido da vida, porque a busca dele é sempre estar derrotando alguém, estar humilhando alguém. A Maligna já fala assim, não, o mundo é caótico, e como o mundo é caótico, nada faz sentido, eu vou mergulhar tudo no caos e vou destruir tudo, porque é aí que tá a coisa. Então se a gente fosse pegar, né, voltando pro Dungeons and Dragons, né, o esqueleto é o Lawful Evil, né, ele é o mal ordeiro,
E a Maligna é o mal caótico, né? Chaotic Evil. Eles são maus diferentes, mas que são maus. Não deixam de ser maus porque eles estão centrados em si mesmos. A Maligna está centrada no caos, em acabar com tudo porque ela não vê sentido em nada, e o Esqueleto está centrado em buscar o poder pelo poder. E eu acho que isso é importante, apesar de que o mundo realmente ele tem uma escala de cinza, você percebe as intenções das pessoas, como o Luiz falou, né? Você consegue entender o ser humano quando ele toma uma atitude má, ele tem uma intenção por trás daquilo e às vezes tem um motivo por trás daquilo lá, e muitas vezes a pessoa que é boa, ela toma atitudes erradas, ela faz coisas ruins, e às vezes a pessoa que parece boa, na verdade, está com intenções ruins. Só que existe uma diferença entre o bem e o mal no mundo. E a principal diferença está na valorização da vida e onde está o seu olhar. Se o seu olhar está centrado em você mesmo ou se o seu olhar está centrado no próximo. Vocês concordam com isso? Então, e um exemplo que eu gostaria de dar é um jogo que eu jogo. Eu gosto muito, que chama Dishonored. E nele você tem escolhas. Ele não é tão mundo aberto ao ponto de você fazer exatamente a escolha que você quer, mas ele te dá a opção logo de cara. Ele fala assim, ó, você tem 2 caminhos a seguir. Você pode, em resumo, uma história, você foi acusado por um assassinato que você não cometeu e era de uma pessoa muito próxima a você. E aí o jogo te dá a escolha seguinte, você pode procurar redenção matando todo mundo que causou essa situação, que matou sua esposa, que te condenou à cadeia, que raptou sua filha, acabar com todos eles e recuperar sua vida, assim, por meio de sangue, ou você vai indo pelas sombras, que você vai indo escondido, e procura redenção mostrando ao mundo o poder dessas pessoas, mas sem nunca machucar ninguém. E, cara, é muito mais difícil quando você tem que fazer esse segundo tipo de missão. Porque você precisa ir com calma, você tem que ir com cautela, você tem que ir aos poucos, tem que conversar com as pessoas, você tem que realmente desenvolver ali. Então isso que você falou é bem interessante no quesito de que não é fácil ter as escolhas certas, pra dizer a verdade. Sabe, não é um caminho que vai facilitar. Muitas vezes ele vai ser um caminho mais tortuoso, pra dizer a verdade. É muito mais fácil você indo pelo instinto, você indo pela razão e pelo ódio, sabe? Por isso que eu acho importante a gente ver quais são as motivações desses vilões, pra gente entender elas, mas entender que o certo sempre vai ser melhor, mas sempre vai ser mais trabalhoso também. E a gente não procurar isso que você falou. Na verdade, a gente não tá fazendo o certo porque vai ter alguma gratificação com isso, pra dizer a verdade. Seria muito mais fácil conseguir inflar nosso ego fazendo da outra maneira. Só que aí a gente vê o problema do ego. E aí você tem que analisar, você tá fazendo isso por quê? Porque você quer fazer o bem ou porque você quer que vejam você fazendo o bem? Já dizia o grande filósofo Thales Roberto, né? É fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Segura essa. Anotem. Uma frase que eu gosto que diz o seguinte: quem semeia para a sua carne colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isso quem falou foi Paulo de Tarso, e está escrito na Bíblia, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 8 e 9. Eita, tradição. Bem, como tá no momento de frase, eu lembrei aqui também de uma frase de C.S. Lewis, quando tu falaste sobre a questão do esqueleto egocêntrico, que aquele que está voltado para si mesmo busca o poder simplesmente pelo poder, ou seja, ele desvaloriza a vida. Quanto mais eu me volto para si, para mim mesmo, menos eu valorizo o próximo, o outro, menos eu valorizo a vida, porque eu estou tão focado nos meus objetivos, naquilo que eu quero, em mim mesmo, que eu esqueço de todo o resto. E aí eu lembro, isso é uma característica do orgulho, né? A presunção ou a vaidade, né? E aí eu lembro de uma frase de Lewis, quando ele vai dizer assim, que o orgulho é o estado mental mais oposto a Deus que existe. Precisamos relembrar de onde começou o He-Man. O He-Man começou com uma linha de brinquedos lá na década de 1980. A fabricante Mattel, que até hoje é a dona
do personagem. Aí não virou primeiro desenho, virou quadrinhos. E foram quadrinhos publicados, na verdade eram mini quadrinhos que vinham junto com os brinquedos, os primeiros bonecos, que era o He-Man, o Esqueleto e o Gato, se eu não me engano. Acho que tinha também a Fera, alguma coisa assim. E os quadrinhos depois começaram a ser publicados pela DC Comics. Houve até um crossover com o Superman, ó, que legal. E aí, quando veio o desenho, ele estourou porque já era um sucesso como brinquedo, já era um sucesso como quadrinhos, então ele estourou, teve um monte de temporadas, deu origem a um spin-off para meninas, que é o She-Ra, que era a irmã do Adam, a irmã do He-Man. O Thiago assistia também a She-Ra, gostava bastante. E aí, depois, houve um remake na década de 2000, mas esse remake aqui da Netflix, porque ele é a continuação direta. Na verdade, ele não é um remake, ele é uma continuação direta. Na Netflix tem também um remake aí mais contemporâneo do He-Man, realmente rebutando a história, né, recomeçando a história, mas o Salvando Eternia, ele é a continuação e desenvolveu melhor os personagens, como a gente falou. Eu acho interessante a gente comparar como que era a visão da cultura da década de 80 com a visão da cultura agora do século 21. Vocês perceberam essas diferenças? Como é que vocês viram essas diferenças entre as duas produções? Velho, eu posso falar tanto sobre os brinquedos e quadrinhos porque também eu não acompanhei, né? Sou muito novo, né? Acho que eu sou mais novo daqui, tirar o meu da reta. Mas falando das séries, velho, o que eu tinha falado antes, né? Pra mim é o que fica bastante claro. Era um pouco mais... Eu vou resumir numa palavra bem chula, assim, né? Bem mais infantil do século anterior, digamos assim, porque eram outros tempos de televisão e etc e tal, era outra forma de se expor conteúdo, né? Que hoje em dia, pra quem acompanhou as notícias dos últimos anos aí, vários anos aí, já não se pode ter desenhos como antigamente na TV, da forma normal, né? Que a gente chegava, tinha uma televisãozinha, apertava o botãozinho e assistia o desenhozinho lá. Então muita coisa mudou daquela época na atualidade. Então acho que eles conseguiram ampliar, acho que essa seria a melhor palavra, de desenho anterior para o desenho agora da Netflix, e expandir um pouco mais, seja para trabalhar um pouco os personagens, trazer aquele ar mais, como é que eu posso dizer, não é profissional a palavra, além da parte mais dark, eles conseguiram deixar um negócio, uma animação bem mais ativa, com bem mais movimento, com bem mais cores. Então acho que isso é o que eu vejo de mais diferença de um pro outro, né? Não teve tanta distorção assim, como normalmente acontece em várias releituras, né? Mas graças ao bom Deus, preservaram ali várias coisas. Então acho que isso aí pra mim é o que é o primordial, porque tem tanta releitura ruim, cara, que pelo amor de Deus eu fico triste. Mas teve muita gente que ficou decepcionada também, né? Frescos. Cara, eu também tenho uma das coisas que eu comentei até com o Sana, mas vou deixar pro Sana. Então fala, bota as vírgulas aí. Várias. Polêmicas. Tem umas vírgulas aí, viu? Assim, eu achei massa o fato de ter uma continuação. Acho sensacional. O desenvolvimento dos personagens, pô, foi muito massa. Eternia, Sempternia, os outros mundos lá, coagindo. Pô, você dá uma expansão, animação, o traço ficou bacana. Porém, eu vou dizer o que eu senti falta. Né? Como alguém que tava como cliente Netflix, vamos dizer assim. O que eu senti falta? Quando eu vi o trailer, o trailer tinha um musicão lá, anos 80, com a guitarrazona rocheda. Era irado, ponto. Que trilha sonora vai ser top. Né? A música eu acho que não tocou nenhuma vez no desenho. Não. Né? Aquela música lá que rolou lá no trailer. Mas tudo bem. Foi só pra enganar mesmo. Não, o trailer foi muito enganação. Aquele teaser foi muito enganação. Foi pegadinha do malandro ali. Ele é a coleta do primeiro episódio, cara. Aí depois o resto não tem nada a ver com aquilo. O resto não tem nada a ver. Você tem um foco. O He-Man, ao meu ver, o He-Man ele é o coadjuvante. Sim. Tanto da primeira quanto da segunda temporada. Você não tem He-Man, o He-Man foi só um pretexto. Né? Não, mas a gente colocou lá Salvando Eternia, Mestre do Universo e não sei o quê. Aí aquelas desculpas esfarrapadas. Então, você tem... Eu até fresquei com uns amigos meus, assim, cara, isso não é He-Man, é Hitila, na primeira temporada. É Hitila. Porque o arco foi Tila, total. Né? Aí apareceu... Aí a Tila tinha uma meninazinha ali, uma colega, que você não sabe se é colega mesmo ou se é outra coisa que não é colega. Velho. Isso fica no ar, literalmente.
E isso é muito confuso, né? É confuso e é controverso ao mesmo tempo. E agora, tratando-se em século XXI, foi intencional. Na década de 80, o desenho que nasce do brinquedo e que não tinha nenhuma história concreta e mistura o medieval com o tecnológico, com o mecha, e as coisas acontecem, flui ali até mesmo de um jeito meio tosco, você fica na dúvida. Não sei se foi intencional, mas dessa vez foi. Né? Hoje não tem como a gente fazer nada intencional, mesmo porque se fosse apenas uma releitura do passado, não vingaria, porque a cabeça da criançada, da molecada, de todo mundo hoje é diferente. Seria mais do mesmo, né? A galera não ia aceitar a galera não ia aceitar um He-Man que ou é 100% bem ou 100% mal, com aquela divisão preto no branco. Ninguém não ia rolar, não ia coletar, porque a figura do anti-herói ela já vem sendo construída desde dos anos 2000 aí pra cá. Então pra mim tem essa controvérsia aí do Hitila, e que converge também, que pra mim e ressalta que o arco, né, da Evelyn, da Maligna, é sensacional. É verdade. Pra mim, eu acho sensacional. O arco da história, quando vai... Também alguém falou, não sei quem foi, mas alguém falou aí também que o esqueleto, quando ele encontra o poder, né? Encontra aquela fonte do poder, ele tem uma reação. Quando a Maligna encontra, ela tem outra perspectiva, né? É o Chaos Sorcerer, né? Então ele tem outra perspectiva. Então, exatamente. Isso é muito massa, né? Eu acho sensacional. A construção da Maligna. Tem um momento que você começa a gostar dela. Era que nem no Game of Thrones também. Chega um momento que tu começa a gostar dos caras lá, do Jaime Lannister, né? Chega uma hora que ele não parece ser tão ruim, né? Quando a Maligna tem aquela interação com o Gorpo, né? Que acho que na série chamam de Orco, né? Que aí eles falam do nome, que é um pedacinho de oráculo, cara, que eu também achei sensacional aquilo ali. Aquela sacada de Orco com oráculo e tal, foi massa. Então, aquele pequeno tempo da Maligna, que ela encontra com o Gorpo, tem aquele diálogo, fala do quem ela poderia ser, quem ela não foi, e depois ela vê o esqueleto, e chega aquela lá besta, lá fera, não sei como é o nome daquele parada lá, e ele começa, cara, quem deveria governar era você, e ela começa a ser seduzida virou novamente, a casaca, né? Ela vira a casaca literalmente, começa a ser seduzida, entende que foi manipulado pelo esqueleto, e diz assim, e manipula ele pra tomar o poder, cara. Isso é muito massa. E aí força ele se aliar com o He-Man, né, cara? É muito doido. Exatamente. Então, assim, o foco nas meninas é muito bacana. O fato de você ter um desenvolvimento das meninas, né, dos personagens femininos com mais projeção. Show de bola, sensacional. Mais profundidade, porém, achei que faltou o He-Man, né? Achei que a gente só teve ali o He-Man Berserker lá no modo Bárbaro Berserker, lá, sei lá como é que é. Ele fica louco lá, que também não... Que é outra parada, como... Não, deixa eu ver aqui, o que acontece se eu disser as palavras sem a espada, né? Então o poder tava na espada, tava nas palavras, ele era o condutor, ficou meio doido ali e tal, mas foi... Ficou dúbio. Ficou dúbio. As minhas praticamente são as do Sanagiel também. Eu achei o contexto todo da obra, assim, foi muito bacana. Essa releitura, tanto a parte gráfica também, que normalmente hoje que a galera mais quer analisar é só as bonitezas, né? Tá massa, a luta e tal, os efeitos e tarará. Mas o contexto eu achei bastante profundo. Mas eu tenho uma cisma, velho. Não vou dizer que é cisma, mas tipo, quando um negócio tá querendo lacrar, eu já fico com a orelha em pé. Então são coisas que já me deixam meio que uma coceira, tá entendendo? Mas mediante a tudo, pro contexto todo da obra, achei bacana pra caramba. Só essas pequenas ressalvas aí que praticamente quase em todas as obras a gente tá conseguindo ver algum detalhe, né? De um personagem específico, de alguma ação específica e tal, que vem chegando sorrateiramente. Então isso é uma das coisas que eu mais me atento. Até pensando também já a longo prazo, tendo meus próprios filhos, né? Como seria mostrar certas coisas para os nossos filhos, né? Então fica aí o adendo. Pessoal, uma coisa muito importante pra gente entender aqui, que eu vejo, né? Essa é a mudança realmente que a gente tá vendo de tempo. Então, na década de 1980, você tinha uma determinada cultura,
você tinha um determinado propósito, um determinado objetivo. Inclusive, você vê que a lição de moral que você tinha no desenho do He-Man, ela era muito objetiva. E ela começava dentro do episódio e ela finalizava com o personagem falando diretamente com o espectador. Então era um tipo de coisa assim, como a gente tá falando com criança, a gente precisa fazer o nosso merchan social aqui, deixar coisa muito clara pra criança, de certa forma lacrar pros pais, né? Porque como era um desenho que estava trabalhando com temas que eram temas que de repente poderiam soar diferentes para um público mais conservador, porque lidava com magia, lidava com tecnologia, umas coisas assim, o esqueleto é um bicho muito estranho, né? Então, de repente poderia assustar as crianças. Então você coloca essa moral, você coloca todo esse trabalho que você pensando do ponto de vista de trabalhar com a criança é legal, porque você tá lidando com um público ali menos 10. Então é importante você trabalhar essas coisas. E um episódio que eu tava assistindo, ele tem um mago que ele errou uma magia e por causa daquilo ele perdeu confiança nele mesmo. E aquilo é falado no episódio inteiro e no final eles dizem, olha, você viu que aquele cara ele perdeu a confiança porque ele tinha feito algo errado, mas ele não tinha perdido o poder dele, ele ainda tinha potencial. E aí, quando ele entendeu o que ele podia fazer, ele fez e conseguiu resolver o problema. Então você, amiguinho, quando você errar, não se sinta mal. Você pode melhorar e você pode consertar a coisa que você fez, você não é inferior. Então, há uma mensagem bem concreta para a criança. O He-Man de agora, o Salvando Eternia, ele é feito para um outro público. Ele tá tentando resgatar uma nostalgia, então ele conversa com a gente. Ele tá tentando conversar com esse público que cresceu, que tá numa outra cultura, e você percebe que os produtores têm uma outra agenda, e aí eles vão colocar a agenda deles ali, né? Vão colocar as coisas. Agora, o que eu acho interessante é que mesmo a Teela tendo esse arco que passa, né, por uma revolta, porque na verdade o que acontece é que a gente percebe que o Adam estava fazendo algo errado. Aquele que era bom não era tão bom assim, porque ele estava mentindo para os amigos dele. Então aquilo causa uma revolta na Teela e ela, né, ela deixa de ser um pouco de quem ela era realmente. E ela se torna uma pessoa neutra ali, né? Que perde um pouco da moral que ela tinha, mas no final recupera. Então existe uma jornada do herói redentiva com ela. Ela acaba sendo realmente a personagem principal. Mas você percebe que no final existe uma simpatia entre eles. Ficam várias coisas no ar. Eu achei isso interessante, apesar de ter passado por todo esse arco. Mas a gente vê que as pessoas têm as suas agendas. E aí cara, é inevitável. O produtor vai colocar a agenda dele na produção que ele tá fazendo. E é normal isso, eu acho que é ok, entendeu? Se você vai produzir alguma coisa, você não vai deixar de ser você porque você vai produzir aquilo. Eu defendo, inclusive, que tem que colocar, tem que produzir. Inclusive, nós, que no meu caso, né, eu sou cristão, eu quando vou produzir alguma coisa, eu vou colocar a minha agenda também, eu vou colocar o meu pensamento e vai sair até sem querer. Vai entrar aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo, aquilo que está dentro de mim. É normal, eu acho que é importante, por isso que é importante que todo mundo produza. É importante que quem é cristão produza, quem não é produza também, porque a gente vai ter essa diversidade cultural e tem que ser respeitado. A gente vai respeitar quem não é e tem que respeitar quem é também, quem é cristão, quem está colocando ali os seus valores, quem está colocando os seus princípios ali. E são princípios bons, são princípios que valorizam a vida. Eu acho que é importante, por isso que a gente está produzindo até esse podcast, que a gente acaba naturalmente colocando os nossos princípios para fora. E é essencial isso que você falou, né? Porque hoje em dia a gente não conversa mais, as pessoas brigam, elas não discutem. Então, cada um expondo sua ideia e suas visões e podemos ouvir a do outro, expor o nosso lado e entrar no consenso, é o fundamental pra gente conseguir viver uma sociedade que respeite a todos, sabe? E nem que não entre no consenso, pelo menos a gente ouve um ao outro, né, Luiz? Eu falo de entrar no consenso até, tipo, entender do lado do outro. Você vê a visão do outro e fala assim, ok, essa é a sua visão, eu a respeito, essa é a minha, sabe? Eu não suporto a ideia de que você só conviva com pessoas que têm a mesma opinião que você. Você só pode viver num ambiente onde todo mundo concorde com você. Aí eu acho que é até um ponto bem narcisista, sabe? Que a gente vive hoje em dia. É uma bolha, né? É uma bolha, exato. Cada vez mais se cria uma bolha. E eu acho que é um exercício de empatia. Você entender o outro, mesmo que você não concorde, mas você... Cara, é diálogo. Você não cresce sem diálogo.
né? Sem questionar, não, cara, beleza, eu até não concordo isso aqui, mas me explica aí, eu quero entender como é que isso funciona aí na tua mente, né? Pô, legal, massa. E tá tudo bem. Você não precisa ir para um extremo e eu também não preciso ir para outro. Né? Eu acho que é muito por aí. Né? Hoje a gente vive o tempo dos extremos. Né? Ou você é uma coisa ou você é outra. E se você se disser que é A, B ou C, tudo que tá na agenda de quem tá no A, você tem que absorver. E, cara, a gente já falou sobre o conceito de bem e mal. A gente não é 100%, ninguém é 100% bem, ninguém é 100% mal. A gente tem essa mistura, essas coisas, elas habitam dentro da gente, né? O exemplo do He-Man mentindo para os amigos, ele tinha as motivações dele? Tinha, mas o fato concreto é que ele estava omitindo ali e ele colhe as consequências, ele perde a confiança da Tila, da Negada e o pessoal, e o arco vai, né? Então eu acho que esse exercício de empatia, ele é muito... É verdade. Eu fiquei chateado porque o He-Man apareceu muito pouco? Fiquei. E fiquei muito empolgado quando ele vira e fala assim: qual é o lugar seguro? Atrás de mim, mano. Ele conta tudo, cara. Boa! Não vou fazer muita hora com ele, velho. A maneira certa é a melhor maneira. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.